Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A resposta é: tende piedade de nós. Nosso Senhor dos Passos. Tende piedade de nós. Nossa Senhora das Dores. Rogai por nós. São José. Rogai por nós. Nossos santos anjos da guarda. Vigiai-nos. São Roque. Rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Podem sentar. Estimadas almas, depois de termos celebrado a paixão de nosso Senhor, neste momento de sepultura do Senhor, nós vamos considerar as lamentações do profeta Jeremias, que a igreja colocou nos lábios dos sacerdotes durante esse tempo, esses 3 dias. E vamos considerar também que aquelas lamentações que recaíam sobre a cidade santa, com olhar profético, recaía sobre nosso Senhor e, no sentido místico, sobre as almas dos pecadores também, de todos nós. Começa o capítulo 1, versículo 1 a 14, lamentando o profeta Jeremias. Como se acha solitária a cidade, antes cheia de povo. Tornou-se como uma viúva, a dominadora das nações. A princesa das províncias ficou sujeita ao tributo. Aqui ele está a falar da cidade santa. Nós cristãos, principalmente nós que estamos a um oceano de distância da cidade santa de Jerusalém, não entendemos bem o que quer dizer a cidade santa. Para os hebreus, é santa porque ali se instalaram, estava o templo do Deus dos hebreus que falam até nosso Senhor, mas é muito mais do que isso. Os senhores imaginem que na face da terra Deus escolha um povo, um só, que lhes revele a eles os seus segredos, confie profecias, faça milagres, a santificação. Então, é esta cidade que está solitária. Jeremias está chorando sobre o cativeiro à Babilônia, que Jerusalém, por causa dos seus pecados, a cidade santa foi profanada. Sempre é assim, no Antigo Testamento. Os hebreus traem nosso Senhor com adultério chamado prostituição e idolatria. Aí a cidade é devastada, o templo destruído e o povo vai para o cativeiro. É o caso dessas lamentações de Jeremias. Então aquela que era uma princesa parece uma viúva. Está vestida de luto. O que é a cidade santa vestida de luto? Seus habitantes, os fortes, mortos. As jovens, em uma das palavras da Sagrada Escritura, mostra a situação como os homens vão à guerra, que disputavam não sei quantas mulheres para poder casar com um homem. Ou seja, a cidade está devastada. Aqui nós podemos considerar, estimadas almas, a alma de todos nós. Deus, nosso Senhor, mais do que a cidade de Jerusalém. É um território geograficamente falando, mas cada alma de cada um de nós é imagem e semelhança de Deus. E quando que a nossa alma está devastada? Pelo pecado pessoal,
pela fúria das paixões, seja elas quais forem, pelo capricho do homem sem Deus, que faz o que bem entende, aí o que acontece? Nós achamos que vamos ser algo grandioso como Jerusalém? Não. Olhem que a viuvez da Cidade Santa é até os dias de hoje. Profetas passaram, mártires passaram, heróis passaram, macabeus protegeram, o templo foi construído duas vezes e hoje está ruínas. Jerusalém é ruínas. Pois então, a mesma coisa a alma, criada em imagem e semelhança de Deus, quando ela não se submete a Deus, elas é nada mais que ruínas de uma imagem e semelhança de Deus. Ruínas de uma alma que outrora a graça passou por ela. Ruínas de um batizado que foi templo do Divino Espírito Santo. Ruínas que, olhando para estas ruínas, vemos nada mais do que um vislumbrado que ela foi. Segue aqui chorando o profeta Jeremias. Chorou sem cessar durante a noite, e as lágrimas sulcaram-lhe as faces. Não há dentre todos os seus caros quem a console. Desprezaram-na todos os seus amigos e tornaram-se inimigos seus. Jerusalém foi devastada, como eu lhes dizia, pela infidelidade. Nosso Senhor sempre disse para eles terem cuidado com os povos vizinhos, porque tinham deuses estranhos, e junto com os deuses estranhos, essa gente tinha pensamentos que não eram os pensamentos do Deus de Israel. Mas eles não estavam nem aí com os avisos de Deus, e normalmente eles foram devastados por aqueles que eles se aliaram. A mesma coisa, estimadas almas, nós podemos aplicar para a alma, nossas almas pecadoras. Nós nos aliamos ao mundo sedutor, nos aliamos ao liberalismo falaz, nos aliamos à independência do homem sem Deus, quer no seu machismo ou feminismo, cada um por si, e Deus que tem a piedade de todos. E o que acontece? A história é a mesma. Estes que nos aliamos serão os que nos decapitarão. Esta é a história da apostasia que nós vivemos. O Vaticano II foi feito por quê? Amor ao mundo. Nosso Senhor mandou o quê? Odiar o mundo. E eles mandam amar o mundo. Amaram tanto o mundo que viraram mundanos. Temos uma religião, eles, mundana, pagã, que não é a religião de Nosso Senhor. É o humanismo posto no templo do Deus vivo. Aí fica as lágrimas da dor, porque custa caro ser amigo do mundo. No fundo da nossa alma, nós sabemos que existe lá no recôndito aquela voz que diz: aquele que tu está a abraçar vai lhe decapitar. Nós sabemos disso. A ocasião de pecado, as ciladas e seduções deste mundo, as tentações oferecidas pelo demônio, prazeres, tudo que os senhores quiserem, mas no fundo tem um alerta dizendo cuidado. E quando nós calamos esta advertência de Deus, fica então a alma a chorar, porque estará desolada como Jerusalém. Segue chorando Jeremias, dizendo: Judá foi dispersa por causa da sua aflição e pela grandeza da servidão. Habitou entre os povos e não achou descanso. Todos seus perseguidores se apoderaram dela no meio de suas angústias. Chega o momento, estimados, que a alma, mesmo que queira, de certo modo, o auxílio de Deus, nosso Senhor, por ela ter sido, perdão o termo, vagabunda, errante, lesada, ela fica com vergonha de Deus.
é o caso de Judá. Foi dispersa por causa da sua aflição e pela grandeza da servidão. Habitou entre os povos e não achou descanso. Todos os seus perseguidores se apoderaram dela no meio das suas angústias. Então, a alma que tem vergonha de Deus está angustiada. A angústia é uma dor na alma que aperta o coração. Esta vergonha de Deus é a vergonha que Adão teve quando viu que estava nu, depois de ter comido a árvore proibida. E a vergonha das almas que pecam, sabendo que estão erradas, que se deixam levar pelas seduções do pecado, e aí, nesta angústia, por estar longe de Deus, por vergonha de Deus, os perseguidores devastam a alma. Isso é a história de todos os filhos de Adão e Eva que estão baixo a luz deste sol. Choram as ruas de Sião, porque não há quem venha à solenidade. Foram destruídas todas as suas portas. Gemem os seus sacerdotes, as suas virgens estão esqualidas e ela mesma opressa pela amargura. Então aqui a alma já não dá culto a Deus, tem vergonha de Deus, não vai falar com Deus. A alma não vai rezar, está sendo oprimida pela angústia. Aí ela fala, para que eu vou rezar se eu estou em pecado? Não há sacerdote, sim, não há culto a Deus na alma daquele que tem vergonha de Deus. Isso é uma consequência lógica e necessária. Depois, a sua inocência esquartizada. O diabo, o mundo, quer deixar-nos almas polutas, manchadas, maliciosas, depravadas. E aí, sim, se perde todo o princípio moral, toda a retidão segundo a reta razão, todas as luzes vindas do Divino Espírito Santo serão tidas por fanatismo, por extremismo, porque quem está aproveitando essa vergonha que a alma tem de Deus? Os inimigos da nossa salvação, que neste momento são amigos com aspas até a muralha da China, pelo menos. Segue chorando Jeremias. Senhorearam-se dela os seus inimigos, enriqueceram-se dos seus despojos, todos os seus adversários, porque o Senhor sentenciou contra ela, por causa da multidão das suas iniquidades. Os seus filhinhos foram levados ao cativeiro como rebanho diante do opressor. Aqui fala da cidade de Jerusalém. Os filhos dos hebreus foram judiados na Babilônia. Mas, estimadas almas, as nossas tentativas de boas intenções, as nossas tentativas de virtudes, quando nós estamos no cativeiro da Babilônia, do pecado e do demônio, são judiadas. Quando não são desacreditadas, são postas ao serviço do mal. Aí os senhores vão entender por que isso é muito comum e lamentável. Tem pessoas de muita oração, mas que são muito ruins. Porque o fruto da oração dessa alma que não é de Deus, porque não quer ser de Deus, reza porque tem que rezar, reza porque tem uma indulgência a ganhar, reza porque tem algum interesse de alguma promessa. Mas o que acontece? No cativeiro da Babilônia, esta alma pode ser muito rezadeira, mas terá a sua marca registrada de habitante da Babilônia, filho da iniquidade. Assim que os bons frutos que a esta alma poderiam dar a Deus, os seus filhinhos, são levados ao serviço do mal como um rebanho de ovelhas. Aí nós vamos entender, estimadas almas, porque existe tanta gente que tenta fazer algum bem, mas não são bons. Mas estão a serviço deste mundo, porque estão a serviço da Babilônia, inimiga de Deus, o mundo que crucificou o nosso Redentor.
As lágrimas de Jeremias se engrossam e ele vai dizer: perdeu a filha de Sião toda a sua formosura. Ficaram seus príncipes como carneiros que não encontram pastagens e retiraram-se sem força diante do seu perseguidor. Os senhores já viram ovelhas? Uma ovelha que ficou alguns anos sem cortar as suas lãs, fica uma coisa horrível, suja, imunda e gorda e sujeita a muitas mazelas. Pois então, esta é a situação dos príncipes desta alma. Nós podemos aqui, sem forçar o texto, aplicar a nossa inteligência e a nossa vontade. O que é um homem que conhece tudo, tem a sua tecnologia, tem todas as suas estupidezes, todos os seus avanços tecnológicos, mas não conhece a Deus? A sua inteligência é igualzinho uma ovelha que não foi cortada a sua lã. Porque isso está cheio de quê? De soberba, de sarna, de vaidade, de distanciamento de Deus nosso Senhor. Que nós podemos comparar com a vontade do homem. Nós sempre falamos, o homem moderno tem a vontade débil. Débil para o bem, mas para o mal, violentíssima. Os senhores que adoraram o Redentor esta madrugada, viram que enquanto estávamos aos pés de Deus, outros estavam aos pés do diabo. Porque havia bebidas, músicas lascivas, muita alegria, e o sol nasceu, viu os adoradores de Deus e viu os servidores do diabo. Agora, vamos dizer o que? O homem moderno consegue ficar a noite sem dormir? Consegue. O diabo exige muitas vigílias da sexta a sábado ou domingo, com ressaca na segunda e chegar a tempo ao trabalho. O diabo exige muita penitência, porque as vaidades para entrar em tal roupa, em tal número, em tal medida, em tal talha, requer muito mais do que 40 dias de quaresma. A opinião pública exige tantas coisas a saber, a serem reproduzidas, a serem condenadas, sem sabermos o que se refere. Então o catecismo do diabo é árduo, é variado, mas só que estão como ovelhas, com muitas informações, mas ovelhas sujas, cheias de sarna, desfigurada, um conhecimento vazio. E a filha de Sião perdeu toda a sua formosura. A Sagrada Escritura diz em um salmo que a beleza da filha do rei está no seu interior. Jerusalém, o interior do interior de Jerusalém, era o templo de Salomão. Hoje existem pedras que os judeus regam com lágrimas, e se eles subirem, eles regam com sangue, que os palestinos dão um jeito neles. Pois então, a nossa alma, estimadas almas cristãs, a mesma coisa. O íntimo do íntimo do íntimo do íntimo do nosso interior, onde está a beleza é Deus. Deus é a verdade e Deus é a beleza. Mas quando tem beleza sem verdade, falácia, porque Deus é a verdade bela. Toda a verdade será bela, mas nem toda a beleza será verdade. Então o homem vai tirar aquele lugar que só Deus pode residir para colocar babilônios, para ocupar o lugar do rei de Israel, que é Deus nosso Senhor, no interior de nossa alma. E segue as lágrimas do profeta. Recordou-se Jerusalém dos dias da sua aflição e da perda de todos os objetos desejáveis que tivera nos dias antigos, quando seu povo caiu em poder do inimigo e não houve quem lhe trouxesse auxílio. Viram-nas os seus inimigos e zombaram dos seus sábados. Então aqui a alma, os inimigos que causaram a ruína se regozijam, porque o inimigo quer o que? A destruição. Mas aqui o texto do profeta vai dizer que os inimigos zombaram do quê? Das festas de Deus. Por quê? Porque a alma já não tem alegria celebrando a festa do Deus vivo. A religião lhe causará horror. A oração
pavor. A cumprir os preceitos, um fastídio, fastidiosíssimo. Pois é, e quem causou tudo isso? Aqueles que estão rindo da cara da alma que se afasta de Deus. A mesma sorte de Jerusalém que traiu nosso Senhor é a mesma história que se repete na alma de cada um de nós pecadores. Segue as lágrimas do profeta, cometeu Jerusalém um grande pecado, por isso perdeu sua estabilidade. Israel era estável e próspero. Falando de Hebreus, é prosperidade econômica e alimentícia abundantíssima. O culto do Deus de Israel, seria interessante um dia estudarmos, existia não sei quantos levitas, dia e noite, cantando salmos sem parar no templo, a todo vapor, hein? Os nossos monges beneditinos não chegam aos pés do serviço que se prestava materialmente falando no templo de Salomão. A quantidade de holocaustos, incrível, quilos de incenso, magnífico. E agora o que acontece? Ela perdeu toda a sua estabilidade com Deus e os bens que vão lhe faltar. Jerusalém vai passar fome e vai comer literalmente o pão que o diabo amassou. Aqui, estimadas almas, a mesma coisa, nossas almas. O diabo consegue sugar, o mundo consegue deixar estéril a fertilidade da piedade, da devoção, do amor a Deus, da prática da religião. E aí vamos viver de instabilidades. A novena de 9 dias, que vai durar 2, a trintena que vai chegar ao 17º dia, a confissão feita porque o padre perguntou, você vai se confessar? Vou. Então na fila se confessou, tudo pela metade, um dia não fará, um dia fará as meias também, e assim será sempre instável. E sem falar das instabilidades emocionais, psicológicas, que o homem moderno, e eu falo do homem religioso, hein? Dos que vão à missa também sofrem, um século que destruiu a psicologia do homem. Pois então, é o castigo de Jerusalém e é o castigo da alma que outrora era fiel e agora não quer se submeter a Deus. E as lágrimas do profeta rolam por terra, dizendo, as suas imundícies estão sob os seus pés, e ela não se recordou do seu fim. Foi violentamente abatida, sem ter um consolador. Vede, Senhor, a minha angústia, pois quem se ergueu orgulhoso, meu inimigo? Assim que agora Jerusalém vai se levantar a Deus. Ela vai ver que ela se vendeu para os povos vizinhos, traiu o Deus de Israel, adorando qualquer pedaço de madeira ou de gesso, de qualquer estupidez, e ela vê que ninguém a pode consolar, porque o seu castigo foi ter perdido, deixado a Deus, e o seu consolo é regressar a Deus. Por isso a igreja no dia de hoje, ontem também, amanhã, vai seguir concluindo as lamentações do profeta Jeremias, dizendo, Jerusalém, Jerusalém, converte-te ao Senhor teu Deus. E aqui o profeta com mais soluços chorando segue dizendo, a minha alma está triste até a morte. Permanecei aqui e velai comigo. O inimigo lançou as suas mãos sobre todas as suas preciosidades, pois ela viu entrando no seu santuário pessoas a quem tinhas ordenado que não entrasse na vossa igreja. Todo o seu povo está gemendo e mendigando pão. Deram tudo quanto tinha de precioso a troco de alimento para manter a vida. Lembremos-nos que era fértil e próspera e agora está a mendigar. Estimadas almas, Deus faz muito por nós. Muitíssimo. Nós podíamos estar agora paralíticos em cima de uma cadeira de rodas ou com câncer da cabeça aos pés e poderíamos afirmar, Deus faz muito por nós. Mas aqueles que saquearam nossa alma nos farão mendigar um pão que nunca encherá nossa barriga.
Um minuto com Deus, como diz o profeta, um dia vale por 1000 anos na casa do Deus vivo. Sim, porque quando Deus visita a alma, sacia. De tal modo que o profeta e rei Davi dizia: só estarei saciado, plenamente saciado, quando aparecer a vossa glória. Qual a glória de Deus? Deus! Agora, aqueles que nos despojaram, aqueles que nos afastaram de Deus, aqueles que eram nossos amigos falsos e hoje são inimigos declarados, eles vão fazer com que a nossa alma mendigue a porta do diabo. Que quando lançar um pão pelos garfos do seu chifre, será o pão da amargura, o pão duro e mofado, que não pode causar nada mais que náuseas à alma faminta. Este é o pão que come o homem longe de Deus. É o pão que Jerusalém comeu na Babilônia, e é o pão que cada um de nós pecadores comemos quando estamos longe de Deus por um só pecado. Não precisa ser um grande pecador, basta um só pecado para comer o pão do diabo. Então, queridas almas, celebrando hoje a paixão do Redentor, para nos livrar de tudo isso, Ele morreu na cruz. Nosso Senhor, pelo seu sangue precioso, pelo batismo que recebemos, aos que são crismados pelo crisma, soldados de Cristo, aos que comungam, é o pão dos fortes, que gera almas virgens, nós temos no Santíssimo Sacramento a graça de nos brindar. Nós temos na paixão de Cristo o poder de sairmos sempre vencedores. Podia se levantar o inferno inteiro contra uma só pessoa, se essa pessoa é de oração. Se essa pessoa faz o que Deus mandou, na observância, tem o seu escudo. E quem pode destruir o escudo que Deus nos deu para nos proteger do mal? Diabo nenhum, homem nenhum, ninguém. Então, queridas almas, hoje olhando Jerusalém devastada, olhemos para nossas almas que outrora ou até agora está ou esteve devastada e peçamos ao Deus de Israel, que é nosso Senhor Jesus Cristo, que restabeleça a ordem que só pode ser estabelecida com a sua presença. Essa Jerusalém que está lá nunca terá paz. E parece uma zombaria do diabo, porque Jerusalém quer dizer o que? Visão de paz. É justamente o que eles não têm. Porque eles mataram um rei pacífico. E a nossa alma, que foi criada à imagem de Deus, não poderá ter paz sem Deus. E quando nós nos levantamos contra Deus, como, salvando as distâncias, queremos declarar morte a Deus. Quem quer silenciar a Deus, quer fazer com que Deus, ou como se for possível, como se Ele não existisse. Então, queridas almas, peçamos ao Redentor de nossas almas a graça de, das ruínas do que restar, Ele restabelecer a cidade de paz, que é a cidade da graça, que é a cidade da ordem, que é a cidade do conhecimento da verdade e do temor do Senhor. Esta é a cidade que a alma justa é santa. Seja ela, não importa o seu passado, quanto mais mazelas teve, mais prodigiosa construção Deus fará por sua onipotência. Mas é o castelo que Deus quer reinar, é no nosso interior. Aí os senhores poderiam passar, padre, mas o que tem de soledade da Santíssima Virgem? Tudo. Maria Santíssima vendo Jerusalém trair o seu Deus. Maria Santíssima vendo essas cidades de Deus que somos nós, nos afastando do seu Filho, que custamos aí o sangue dele todo. Não foram 3 milhões de gotas, foi todo o sangue de nosso Senhor. Foi a sua vida. E o que acontece no coração de Maria? Transpassadíssimo. O que acontece nos olhos de Maria? Um manancial de lágrimas. Então, queridas almas, a triste sorte escolhida por Jerusalém triturou o coração de Maria Santíssima, sim. E o triste destino que traçam os pecadores também tritura o coração de Maria Santíssima, sim. E o consolo para o coração de Maria Santíssima, até agora tão sofrido, é a nossa conversão para Deus. Por isso aqui estamos,
Por isso nós celebramos esses mistérios, não é um simbolismo, não é uma ritualística, é ir há 2000 anos atrás, um pouquinho mais, e ir ao Calvário com uma Madalena e nos banhar nesse sangue e sair penitentes. É chegar como um centurião mundano e vaidoso e sair de lá convicto que ele que morreu na cruz é o Filho de Deus, é Deus. E esta é o grande consolo do coração de Maria, porque Deus nos dá esta graça, desta conversão e de perseverar nela e depois sermos os troféus de Cristo. Cada alma que se salva é um troféu ao crucificado, porque ele venceu os pecados daquela alma, aplicando a redenção e obtendo para estas almas a salvação. Então, queridas almas, para secar o pranto de Maria Santíssima, sejamos almas conversas, cada dia, e assim converteremos a dor de nossa mãe em um grande gozo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.